Você sabia que os Estados Unidos declarou estado de emergência? Por que isso acontece? Quantas pessoas vocês já ouviram falar sobre deportação em massa? Existem muitas coisas que eu não concordo, muitas coisas que você não concorda. Ah, mas que todo ilegal merece ser punido, deportado, mandado embora. Concorda comigo ou discorda de mim? Enquanto a gente está perdendo tempo com o menor dos problemas, o presidente tá lá assinando as ordens executivas, enquanto o mundo se divide em direita, esquerda, frente, trás, a gente vai pagar pelo preço lá na frente. Estado de emergência. Você sabia que os Estados Unidos declarou estado de emergência? Enquanto muitos brigam sobre o que é certo, o que é errado, o que é crime, o que não é crime, os Estados Unidos está em estado de emergência. Por que isso acontece? Acontece que todas as vezes que um presidente determina que o país está em perigo, ele tem essa ferramenta na mão. E é o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos nos dias de hoje. Quantas pessoas vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Quantas pessoas vocês já ouviram falar sobre deportação em massa? Pois bem, enquanto a gente se preocupa apenas com o menor problema de todos, o maior está se formando debaixo do nosso próprio nariz e a gente não tem discernimento e informação suficiente para se preocupar com o que realmente importa. Existem muitas coisas que eu não concordo, muitas coisas que você não concorda, mas eu acho que todos nós concordamos que ninguém quer passar dificuldade, ninguém quer entrar em crise, ninguém quer que o preço da gasolina vá lá para cima, ninguém quer que os impostos aumentem. Com isso você concorda comigo, não concorda? Pois bem, quando as coisas não são muito bem planejadas e as pessoas não sabem pelo que brigar, elas brigam pela coisa errada. E é o que está acontecendo nos dias atuais. O último acontecimento aqui, que eu inclusive mostrei na minha página lá do Instagram, se você não me segue no Instagram, você tá perdendo tempo, eu tô nos 4 cantos das redes sociais, lá, tudo Marina na América, tá? Eu fiz a entrevista com a Suiane. A Suiane é uma brasileira que reside aqui nos Estados Unidos há 20 anos. A Suiane estava ilegal durante a maior parte da vida dela aqui nos Estados Unidos. Ah, mas que todo ilegal merece ser punido, deportado, mandado embora, porque ele é um criminoso. A Suiane veio para cá aos 11 anos de idade. Será que ela teve escolha? Ou será que ela foi simplesmente trazida pelos pais? Porque com 11 anos de idade, a criança ainda não escolhe onde ela quer ficar. Ela vai onde o pai e a mãe levar. Concorda comigo ou discorda de mim? Ela foi trazida para cá, a vida foi passando, o pai e a mãe se instalaram aqui, construíram a vida aqui nos Estados Unidos. Em determinado momento do governo Obama, ele também decretou estado de emergência nos Estados Unidos. E nesse momento, ele tinha um tempo muito curto até que esse estado de emergência fosse revogado, porque tem tempo para esse estado ficar aí. O presidente tem a arma na mão, mas ele tem outras pessoas que juntam lá no meio, que quem entende de política sabe muito bem como funciona. E o presidente Obama fez uma ordem executiva que se chamava DACA, que é o que dava um alívio imigratório para os menores de idade que foram trazidos aqui para os Estados Unidos pelos pais e que estavam sem status imigratório, independente se eles tinham entrado pela fronteira, de avião, de barco, de asa delta. E aí a Suiane conseguiu esse benefício. Então ela passou a ter direito a estudar, a ter os documentos para se viver aqui dentro, que ainda não garantiu para ela o green card. Nessa época, o presidente Obama lançou várias outras ordens executivas que iria legalizar milhares de imigrantes que estavam em situação irregular aqui. Foi derrubada, não foi para frente, mas o DACA vingou. A Joyce conheceu o marido dela, que entrou aqui com visto de turista e resolveu ficar um tempo mais. Pois é, os dois hoje têm uma família aqui. A Joyce e o marido dela têm uma filha linda, de 5 anos.
e a Joyce está grávida de 8 semanas. O que aconteceu? O marido dela foi preso em uma blitz que estava sendo feita procurando uma pessoa específica. A imigração pediu a carteira de motorista dele e viu que ele estava fora de status e, infelizmente, ele está preso. Enquanto a Suiane está pedindo ajuda para tentar regularizar a situação do marido dela, pagando advogado e ver se eles ainda conseguem fazer alguma coisa, do outro lado das telas, o lado obscuro do tititi, do mimimi, do eu acho, do você merece isso e muito mais, tem mesmo que ser mandado embora, lugar de brasileiro ilegal é no Brasil. Outras pessoas se compadecem com o caso deles e tem muita gente ajudando. Enquanto a gente está perdendo tempo com o menor dos problemas, o presidente tá lá assinando as ordens executivas porque ele, com a inteligência que ele tem e a equipe do lado dele, decretaram estado de emergência nos Estados Unidos. Muito pouca gente está falando sobre esse assunto porque, como eu disse nos vídeos anteriores, as pessoas não estão preocupadas com a política em si. Elas estão preocupadas com lados, com pessoas, com idolatria. Independente de quem está no poder, essa pessoa tem o poder de modificar a vida de todo mundo. A sua que está no Brasil, inclusive. A do mundo inteiro. Sabe por quê? Porque toda ação tem uma reação, isso é fato e é incontestável. Disso aí você não pode discordar de mim. Todo ataque tem volta. A imigração, ela só é palco de discussão para o imigrante. Ela só é palco de discussão para quem se enquadra nessa situação. Mas a imigração não é o único projeto que pode ser lançado enquanto os Estados Unidos estão em ordem de emergência, porque o presidente tem esse poder na mão. A ordem de emergência, o estado de emergência, garante que o presidente ele consiga colocar algumas ordens executivas efetivas de imediato, sem que elas passem por votação. Porque quando tá tudo normal, a votação tem que acontecer, então ele não consegue fazer nada sozinho, mesmo ele sendo presidente. E a gente aqui preocupado simplesmente em querer saber o que o brasileiro tem que fazer, quem tem que ficar em cada lugar do mundo. Essas coisas midiáticas, elas encobrem e abafam o que realmente está do outro lado. O Trump é o primeiro presidente que usa dessa ferramenta? Nunca. Não é o primeiro e nem o último presidente que vai fazer isso. Biden, inclusive, já usou dessa ordem de emergência. Já colocou o estado em ordem de emergência porque ele precisava que uma lei que ele queria que entrasse em exercício não foi aprovada. E aí ele fez o quê? Ele fez o que ele tinha que fazer para que a vontade dele naquele momento fosse cumprida sem que ele precisasse do outro partido, do lado de lá, do inimigo, aquele que não concorda com nada. Pois bem, enquanto o mundo se divide em direita, esquerda, frente, trás e não se une num objetivo só, que é o bem da humanidade em geral, independente de onde a gente estiver, colocando fronteiras, a gente vai pagar pelo preço lá na frente. Enquanto a gente não aprender a lutar por lutas que realmente são necessárias, a gente vai continuar pagando o preço. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem coisas que a gente nem sabe o que tá acontecendo. Nem você, nem eu, e nem quem já estudou política, que só eles sabem o que tá acontecendo. Deixa eu falar uma coisa. A maioria dessas coisas, ela não é favorável. Nem pra você e nem pra mim. Nem pra você que tá no Brasil, nem pra mim que tô aqui, e nem para muita gente. E aí nessas horas, geralmente a gente volta para trás e começa a lembrar de uma ideia que a gente tinha e que na verdade não era aquela. Você já voltou em alguém e depois percebeu que não era bem isso que eu esperava dessa pessoa? Pois é, a discussão do momento que tá em todos os holofotes, é a mídia, e é o quê? Imigração, que só é interessante para o imigrante. Só. E aí, Estados Unidos está em estado de emergência. E você, sabia disso? A única coisa que é certa nessa vida, além da morte, é que existem valores que jamais têm que ser modificados. E que a família é um deles. A família importa. Mesmo que na sua família tenha aquela pessoa unha encravada. Mesmo que na sua família tenha alguém que, sabe, é meio difícil de ficar do lado. Pois é. Mas quando eu falo de família, eu falo exclusivamente ali, ó, de pai, mãe e filhos.
Eu fiz a entrevista com a Suiane e ela me falou algo extremamente sensato e eu concordei demais da conta. Ela falou pra mim que eles vão fazer o que eles puderem para resolver a situação. Que se no final de tudo a situação não for resolvida e o marido dela for mandado de volta pro Brasil deportado, ela vai embora também. Porque independente do lugar que eles estiverem, eles sempre vão ser uma família. E você, independente do lugar que você estiver, você tem uma pessoa do seu lado, você tem uma pessoa que você não abre mão. Quais são os seus valores? O que você se importa de verdade? Você se importa com a felicidade do próximo? Ou você não está se importando nem com a sua própria felicidade e já está tão desmotivado com a vida que tanto faz se acabar hoje ou amanhã? Em tempos difíceis, as pessoas se afastam, pois é nesses tempos que elas têm que estar cada vez mais juntas, unidas e presentes, porque senão, nos tempos difíceis, a gente fica cego com a situação que está acontecendo e perdido na nossa opinião, querendo provar por A mais B que o que eu penso é o certo. E aí a gente fica cego naquilo ali e não consegue enxergar a realidade olhando para os lados, o que realmente está acontecendo. O estado de emergência, geralmente ele tem 90 dias para ser derrubado, a não ser que a maioria do governo concorde com aquilo ali. A gente sabe que hoje aqui nos Estados Unidos, a maioria do governo é do presidente em exercício. Então, pode ser que ela seja estendida para mais 6 meses e depois para mais 1 ano e depois por tempo indefinido. Isso depende de quem está sentado nas cadeiras que o povo colocou. E aí, quando não se existe dois lados onde um puxa o outro para que o centro realmente seja o melhor para o povo, o ego de um pode destruir tudo. A situação aqui continua muito complicada. Ontem eu fui no supermercado brasileiro. Na verdade, eu fui em um brasileiro e um hispano. Todos os dois estavam sem movimento, o que não é comum num dia como aquele. O mercado americano, o Walmart, lotado, filas quilométricas. Por quê? Porque as pessoas estão evitando estar em lugares que são alvo. Nesses momentos, a economia sofre um baque, sofre um impulso e você que está aí do outro lado sofre também. Sabe por quê? Porque isso aí é o presságio de uma crise. E quando vem uma crise nos Estados Unidos, a gente sabe que o mundo inteiro é afetado. O presidente atual, ele quer aumentar impostos, mas ele não quer aumentar impostos para quem tá aqui, não. Ele quer aumentar impostos para quem tá aí do outro lado mesmo. Então, meu vídeo de hoje é um pouco esclarecedor. Não vai esclarecer para quem não quer saber do que tá acontecendo e tá tudo certo, mas para quem tiver, assim, um pouquinho de curiosidade em saber como funciona de verdade, vamos parar com essa briga de quem vai e quem fica, de quem fica e quem vai, e pensar que todo mundo tá no mesmo lugar na Terra. E nesse aqui foi Deus que criou e só Ele tira a gente de lá. Eu espero que você tenha entendido mais um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui, que as suas orações se intensifiquem para aqueles que estão com o coração aflito e que estão de alguma forma correndo perigo de ser mandado de volta para casa sem nada, sem ter o direito de levar nada, e por mais amor no mundo, que as pessoas sejam mais humanas e se preocupem realmente com o que importa, o bem-estar geral, não só com o próprio bem-estar. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, curte, compartilha. Conhece alguém que precisa escutar? Compartilha para ele. E não perca a fé no seu coração nunca, de verdade. Sabe por quê? Porque às vezes o lugar que você tá nem é o que Deus preparou para você. Bênçãos grandiosas acontecem na vida de uma pessoa que às vezes acha que é o fim. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Senhor permitir.